Salmo 1, segredos para uma vida feliz. Vamos entender isso. Salmo 1 diz assim: feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo o que faz. O mesmo não acontece com os perversos, são como a palha levada pelo vento, serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos, nessa versão que a gente costuma ouvir, ímpio, né? O caminho dos perversos leva à destruição. Amém? Um salmo muito importante para pensarmos quando estamos nessa transição, caminhando, vivendo os últimos dias de 2021 e em breve receberemos 2022. O teor desse salmo é importante. Esse salmo abre o livro dos salmos. Ele é um resumo de muitas coisas. É um salmo que retrata um pouco do que seria a sabedoria registrada no Antigo Testamento. E ele tem uma frase interessante, ele diz: feliz é aquele que. Então, nós temos um detalhe importante aqui para pensarmos quando a gente lê: feliz é aquele que. Feliz é aquele que significa que não é de qualquer jeito, e que a vida não pode ser levada de qualquer jeito, sobretudo quando nós queremos caminhar com Deus, com Jesus. Significa que não pode ser do meu jeito, não pode ser de qualquer jeito, e não pode ser do meu jeito. Significa que viver a vida envolve responsabilidade, algo que falaremos muito no ano que vem. Significa que a voz de Deus deve ser levada a sério em nosso cotidiano. Significa que pessoas, e muitas pessoas, estão equivocadas sobre o caminho da felicidade. O texto fala em felicidade e fala em feliz ou bem-aventurado, se aproxima muito daquela linguagem de Jesus na bem-aventurança, e não significa que uma pessoa que vive próxima de Deus não terá dificuldades. Não é isso, a Bíblia não promete inclusive isso. Nós vamos entender bem isso. O texto então apresenta nesse início aquilo que nós não devemos fazer ou devemos rejeitar na caminhada da vida, na caminhada com Deus. O verso então, primeiro versículo diz, todo ele diz, ou em partes: feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos. Não segue o conselho dos perversos. A nova tradução da linguagem de hoje diz, você está acompanhando aí: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus. A ideia aqui é que não andou no conselho dos maus, no original, né? E a NVI diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Então o texto retrata aqui o dos ímpios ou perversos, uma pessoa que está andando sem piedade, longe de Deus. Feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Feliz é aqueles que não se deixam levar pelo conselho dos ímpios. Nós vivemos em um mundo onde nós ouvimos muitas coisas. Esse ano você ouviu muita coisa. Hoje você abre ou você liga a televisão, você acessa um site, tem alguém dizendo alguma coisa para você fazer nessa área, naquela área, na vida conjugal, na família, na profissão, na empresa, é muita coisa. Então nós ouvimos muitas coisas, nós acessamos muitas informações, nós ouvimos muitas pessoas falando muitas coisas. O texto está falando aqui que não se deve ouvir os conselhos dos ímpios.
Não se deve ouvir aqueles que não têm muito a contribuir com aqueles que andam com Deus. Então nós ouvimos coisas que podem afetar a nossa mente e consequentemente as nossas decisões. Então é um conteúdo recebido, pensamentos vão sendo construídos e decisões vão sendo tomadas diante daquilo que a gente está absorvendo. Por isso o texto está alertando: feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios. Mas o texto prossegue na segunda parte B, ainda do verso 1, ele diz: não se detém no caminho dos pecadores, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus. NTLH. Ou na NVI, não imita a conduta dos pecadores. Não segue, não imita, não se detém essas pessoas, dos que não querem saber de Deus. Por isso, quando você lê o livro de Provérbios, nós entendemos algumas coisas aqui. Esse salmo se aproxima muito do texto de sabedoria, como eu falei, do Antigo Testamento, e o salmista começa dizendo coisas que devem ser evitadas, porque, sobretudo nessa parte B, esse estilo de vida pecaminoso não serve como modelo para aqueles que buscam a Deus. Então eu estou olhando para a minha caminhada de fé, e eu tenho que entender o que eu estou ouvindo, aquilo que me afeta, aquilo que pode ser exemplo, e aquilo que não deve ser exemplo para a minha vida, porque eu quero glorificar a Deus. Então o texto fala de um padrão de vida aqui até aqui, que deve ser evitado. Então nós estamos pensando em influências, porque nós somos influenciados, e nós devemos ser bem influenciados naquilo que vai nos ajudar em nossa caminhada de vida e de fé. E o texto termina o verso 1 dizendo: não se junta à roda dos zombadores, e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado, nem se senta na roda dos escarnecedores. A paráfrase, a mensagem é bacana, ela acompanha até a ideia original. Você não frequenta a escola dos desbocados, porque a ideia do texto é você se sentar. Então na escola você tem um banco, você tem uma cadeira. Você não frequenta a escola dos desbocados. Então nós conhecemos esse estilo de vida, nós conhecemos os zombadores de Deus. O texto então está dizendo para não se juntar à roda dessas pessoas que o texto chama de zombadores, ou os que zombam do que é sagrado, ou da roda dos escarnecedores, ou dessa escola dos desbocados. É interessante a paráfrase. Por isso eu tenho que evitar esse grupo nessas três direções. É interessante que o Salmo 126 reflete também essa ideia. O Salmo 126, 4 e 5, você vai acompanhar comigo, o salmista diz: não me tenho assentado com gente falsa, e com os hipócritas não me associo. Detesto a assembleia dos malfeitores, e com os ímpios não me assento. Quer dizer, ele está colocando aqui um padrão muito alto, o sarrafo muito alto, quando nós encontramos hipocrisia em todos os lugares, quando encontramos hipócritas em todos os lugares, no sentido daquele que representa, sobretudo até no ambiente sagrado, há muita hipocrisia. Por isso nós devemos estar atentos, porque o padrão colocado é muito alto. Não me assento com gente falsa, olha só. E, portanto, este Salmo 26 acompanha essa ideia do Salmo 1. O Derek Kidner, tratando desse texto, ele diz: certamente, porém, as três frases completas mostram três aspectos e realmente 3 graus de separação de Deus, ao retratarem a conformidade a este mundo em 3 níveis diferentes: a aceitação dos seus conselhos, a participação dos seus costumes e a adoção da sua atitude mais fatal. Isto porque ele diz: os zombadores, se não forem os mais escandalosos dos pecadores, são os mais distanciados do arrependimento. Você conhece aquele que zomba das coisas de Deus? Que faz brincadeira com as coisas de Deus? É mais ou menos esse quadro que ele está falando aqui. Então o texto apontou para
algumas coisas nós devemos rejeitar: conselho dos ímpios, conduta de pecadores e na linguagem que ele diz, o sentar-se com zombadores. Aqui nós vemos um padrão comum para aqueles que vivem fora do temor de Deus, e às vezes até aqueles que estão próximos do ambiente da fé, que devem avaliar a sua vida. Então vimos aqui primeiro ações que devem ser rechaçadas por nós. Nós não devemos valorizar isso. Aqui feliz é aquele primeiro que não faz. Então temos aqui um caminho para observarmos. O verso 2 e 3 vai nos dizer assim, olha só, acompanhe comigo. Pelo contrário, quer dizer, feliz é esse que rejeita essas situações, essas posturas, e aquilo que pode afetar, nessa linguagem que ele usou do verso 1. O verso 2 diz, pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como a figura que ele vai usar. Como é que é essa pessoa? Ela é como a árvore plantada. Ela não nasceu sozinha, ela foi plantada ali, no melhor lugar. Foi plantada ali, é como árvore plantada à margem do rio. Margem do rio é tudo de bom. Umidade, tudo que precisa ali, a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo, quer dizer, não oscila, está sempre dando fruto. Suas folhas nunca murcham perto do rio, perto da umidade, dos nutrientes, e ele prospera em tudo que faz. Essa é a figura, aquele que medita na palavra, dia e noite, tem prazer na lei do Senhor. Então temos aqui agora, meus irmãos, no Salmo, um caminho mais positivo, deixando o negativo para trás. O texto diz, pelo contrário, quer dizer, não faz isso e faz isso, o contrário. Então o verso 2 diz, nessas duas versões, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite, ou o seu prazer está na lei do Senhor. Nós vivemos em um mundo que está buscando sempre o prazer, a satisfação, e o texto está dizendo que o feliz é aquele, pelo contrário, do verso 1, ele tem prazer na lei do Senhor e nela medita, porque ele é como árvore plantada na beira do rio, folha verdinha, dá fruto certinho, tudo que faz prospera, é diferente totalmente. Por isso o verso 19 diz assim, o salmista diz, guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela encontro felicidade. Nela encontro felicidade. Quer dizer, o prazer está na palavra, na lei do Senhor. No Antigo Testamento há um momento muito significativo, quando Moisés sai de cena. O livro de Josué mostra isso. Moisés morre e Josué assume o seu lugar, e você percebe Deus dando conselhos para Josué, que assumiria a liderança do povo. E no verso 8, sobretudo, diz lá, Deus falando com Josué, naquele momento de transição de liderança, não deixe de falar das palavras deste livro, da lei, e de meditar nelas de dia e de noite. É sempre esse padrão, quer dizer que eu tenho que conviver com a Bíblia, com a palavra de Deus, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito, no livro da lei. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Quem de nós, meus irmãos, não quer ser bem-sucedido? Não quer caminhar, avançar em sua vida, conquistar coisas, os seus sonhos ou os sonhos de Deus em sua vida? Todo mundo. Nós estamos olhando para 2022, nós criamos boas expectativas. Só louco vai pensar em coisas ruins. Porque nós estamos confiando a Deus a nossa vida, estamos entregando para Ele tudo, e nós esperamos coisas boas. Nós esperamos coisas boas. O texto diz que aquela pessoa, a palavra para ele, para Josué, é que ele nunca devia deixar de falar das palavras do livro da lei, de meditar nele, para que cumprisse fielmente tudo que estava escrito lá. E ele diz, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. O bem-sucedido aqui é aos olhos de Deus. Nem sempre o bem-sucedido aos olhos deste mundo tem a ver com o bem-sucedido aos olhos de Deus, mas o texto está colocando uma condição para ser bem-sucedido aos olhos de Deus.
Então, se você quer ser bem-sucedido, bem-sucedida, você precisa valorizar a palavra de Deus. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Ser bem-sucedido fora disso é um perigo. Por isso, feliz é aquele que tem prazer na lei do Senhor. Muitas pessoas estão pensando em felicidade, estão pensando em prosperidade, em todos os níveis, que é justo, mas estão desprezando a palavra de Deus. Então, segundo o que nós estamos vendo aqui em toda a Bíblia, no texto do Salmo, aqui em Josué e outros textos, que você não pode ter o sucesso que Deus está falando sem observar a palavra de Deus. Só então os seus caminhos prosperarão. Então, se você quer ser feliz na ótica da palavra de Deus, você precisa observar a sua palavra. Isso é importante quando estamos olhando para frente. Do contrário, é prejuízo. O texto no verso 3, a figura é esta: ele é como árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo que faz, ou na Nova Almeida atualizada, e tudo que ele faz será bem sucedido. É a palavra de Deus. Tudo que ele faz será bem sucedido. Então o texto revela aqui uma árvore plantada, que foi colocada no melhor lugar. E a palavra que chama a atenção aqui, e chama a atenção de tantas pessoas, é bem-sucedido, prosperar, bem-sucedido e prosperar. Então aqui nós estamos pensando na bênção de Deus, na bênção divina, naquilo que nós não podemos fazer, nós não temos condição de fazer, é a mão de Deus, é a bênção de Deus. Nós podemos associar isso à valorização da palavra de Deus também. O profeta Jeremias, que estudamos tanto aqui, no capítulo 17, ele parece que vai nessa direção. Jeremias 17, 5 a 8 diz: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, que é uma figura contrária àquela árvore plantada na beira das águas. Não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore, olha só, plantada junto às águas. E aqui ele se aproxima do Salmo 1, que se estende as suas raízes para o ribeiro, porque a árvore é inteligente, não é? As raízes vão buscando, vai longe, a umidade. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Olha só que semelhança nesta parte ao Salmo 1. Por isso o Salmo caminha no seu final, fazendo um outro contraste aqui no verso 4, 5 e 6, um contraste, depois volta a falar do justo. 4, 5 e 6, diz assim: o mesmo não acontece com os perversos, são como a palha levada pelo vento. Você conhece palha, não é? Levada pelo vento. Aqui está aquela figura de alguém que de repente está levantando, né, uma peneira, e a palha sai. Serão condenados quando vier o juízo, os pecadores não terão lugar entre os justos. Aí ele termina: pois o Senhor, lê comigo o verso 6, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Então o que acontece com os perversos? Então é dito aqui. Então a situação não é muito boa, o quadro pintado é difícil. Nós temos aí, são como palha levada pelo vento, serão condenados quando vier o juízo, não terão lugar entre os justos, o caminho dos perversos leva à destruição, ou o caminho dos ímpios perecerá. Essa é a diferenciação e o contraste. Este é o Salmo, amém? E o que a gente aprende aqui, meus irmãos? Qual os segredos
que nós vamos destacar aqui para essa vida feliz, que eu disse, não é essa felicidade, não é que a pessoa está sempre rindo, ou que não tem problema, ou que não é atingido por alguma situação, não é isso. Longe disso, que no mundo nós enfrentamos dificuldades, mas nós podemos ter uma vida diferenciada, estando com Deus, sim. Então, uma vida feliz vai envolver algumas coisas, ou vai requerer algumas coisas. Primeiro, de acordo com o Salmo, vai requerer escolhas sábias. Escolhas sábias. Feliz é aquele que não segue, não se detém e não se junta à roda dos zombadores. Vimos isso, que é um processo de degradação. Seguir, se deter e se assentar. Feliz é aquele que não faz isso. Ele rejeita isso e para ele adotar esse comportamento, ele tem que escolher, ele tem que realizar boas escolhas, que eu chamo de escolhas sábias. Escolhas sábias. Significa romper com o estilo de vida pecaminoso. Isso é uma escolha sábia. Isso não serve para nós, não serve para mim, não serve para você. Esse estilo de vida que despreza a Deus, não traz felicidade para ninguém. Por isso, como servo de Deus, devo estar atento. Eu preciso rejeitar o pensamento que despreza os valores do reino de Deus. E quando eu rejeito esse pensamento que despreza, não está pautado nos valores do reino de Deus, eu estou fazendo uma escolha sábia para a minha vida, para a minha casa, para aquelas pessoas que eu amo. Eu estou caminhando bem. Isso é escolher bem, é escolher com sabedoria. Significa abandonar o conselho dos ímpios ou dos perversos. É uma escolha sábia. Tem muita gente que fala muita coisa, em todos os ambientes, até no religioso. E eu tenho que ter sabedoria. Eu não posso aceitar qualquer coisa. Eu tenho que saber que aquilo que vem de Deus e que é de Deus, que vai abençoar a minha vida, que vai contribuir para a minha vida, não aquilo que vai me afastar de Deus. Quando eu estou olhando para 2022, eu preciso pensar nisso. Escolhas sábias, faça escolhas sábias. Na expectativa do novo ano, muitas pessoas ficam sugerindo coisas para você fazer. Isso pode influenciar a sua vida. Tem muita coisa boa que a gente ouve. Então, tomar a decisão certa, o que eu chamei de escolhas sábias, você tem que estar atento. Nem tudo serve para você. Se você ama Deus e você quer caminhar com Deus, então significa sair dos círculos ou associações que não glorificam a Deus, a não ser para você influenciar, porque nós estamos neste mundo para impactar o mundo, não para que o mundo venha impactar a nossa vida. Por isso, irmãos, significa que você não pode aceitar tudo. Escolhas sábias refletem essa ideia. Significa que nem tudo vai edificar a sua vida, significa que existem coisas que podem prejudicar a sua vida. Prejudicar a sua vida. Significa que existem ameaças que podem fazer você andar para trás em 2022. Algumas pessoas estão andando para trás agora, mas há tempo de voltar. Significa que existem conselhos que não vêm de Deus. Eu preciso ficar com os conselhos que vêm de Deus. Eu não encontro esses conselhos com zombadores, com gente que está andando longe de Deus. Significa que existem pessoas sem os referenciais para abençoar a minha vida. Eu preciso identificar aqueles que têm os verdadeiros referenciais da palavra que vão me ajudar. A pergunta que não quer calar aqui é: suas escolhas estão sendo escolhas sábias hoje? Nós estamos olhando para frente, mas precisamos pensar no presente. O presente afeta o futuro. Então lembre-se de que suas escolhas vão determinar o seu futuro, ou vão ter impacto no seu futuro. Então nós não podemos ser ingênuos em relação a isso. Segundo o que o Salmo está falando, escolhas sábias é uma coisa importante. Segundo, uma vida feliz também requer ou envolve hábitos saudáveis. Hábitos saudáveis. Agora nós vamos entrar numa fase onde você vai ouvir muita gente propondo: faça isso, corra mais, ande 1 quilômetro, ande 3 vezes por semana, faça musculação, coma menos. Amém, irmãos? Aí o pessoal se anima, né, nos primeiros dias, e depois vai
voltando, nós estamos falando de hábitos saudáveis. Hábitos saudáveis. Pelo contrário, verso 2, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Nós estamos vendo aqui um hábito saudável. Tem prazer na lei do Senhor, tem prazer na palavra de Deus e nela medita dia e noite. Nela medita dia e noite. Prazer na lei do Senhor. Então uma pessoa que está sempre meditando na palavra de Deus, ela criou um hábito. E os especialistas dizem que um hábito é construído com muitas semanas você fazendo uma coisa todo dia para incorporar na sua vida. Então se você fizer hoje uma coisa e só o mês que vem não vira um hábito. Então para você incorporar isso em sua dinâmica de vida, você tem que fazer muitas vezes e aquilo vai de repente automático. O texto diz, tem prazer na lei do Senhor, um hábito bom. O termo prazer aqui é importante, porque nós vivemos em um mundo que busca satisfação. A NVI diz, prazer na lei do Senhor e nela medita dia e de noite, que é a ideia de satisfação. Tenho satisfação. Então o texto está falando de um contentamento. Não há como viver uma vida abençoada assim, feliz, sem hábitos saudáveis. Como pessoas de Deus, nós precisamos construir esses hábitos saudáveis. Nós temos à disposição pessoas que nos ajudam, mas há um momento que eu preciso tomar uma decisão em prol da minha própria vida, em prol de mim mesmo. E o texto está falando aqui de um hábito saudável relacionado à palavra de Deus. Nós temos os recursos, nós temos condições, nós temos o texto, nós não estamos presos, estamos livres, podemos ler, podemos interagir com a revelação de Deus. Então, essa vida, nessa ótica do Salmo 1, envolve prazer na lei do Senhor, hábitos saudáveis. Por isso que nós estamos sempre estimulando você deste púlpito, não só na pregação, mas para que você tenha um relacionamento com a palavra de Deus. Isso faz toda a diferença, faz bem, a palavra de Deus faz bem. Meditar, o texto diz, dia e noite. Então, meditar dia e noite aponta para uma disposição, porque é dia e noite, disposição. Meditar dia e noite aponta para um processo. O mundo tem falado muito em processo. O processo envolve uma série de coisas, não é? Para chegar aqui, para você chegar aqui na igreja hoje, nós pensamos nesse processo. Você saiu de casa, antes de sair de casa você tomou banho, não é? Espero que isso foi feito, amém, irmãos? Você se vestiu, botou a roupinha lá, botou um perfume, você de repente ajudou a esposa ajudou o marido. O Eliezer está assim agora, né, com o neném, aí tem muita coisa, pega a bolsa, deixa a coisa, esqueci, volta, fecha o carro e tal. E aí vamos sair para a igreja, você vê, alguém trouxe você veio andando, você veio de carro, você chegou aqui, guardou o carro, veio a pé, ou entrou pela porta principal, ou pela garagem, e você entrou aqui, se sentou, um processo. Então a vida envolve processos, e a caminhada da fé também. Por isso meditar dia e noite aponta para esse processo abençoador, eu chamo de processo abençoador. Meditar dia e noite aponta para uma forma saudável de viver a vida com Deus. A vida com Deus. Você tem um acesso à palavra de Deus, por isso, se você quer viver essa vida abençoada e feliz na ótica do Salmo, você precisa fazer escolhas sábias e 2, ter hábitos saudáveis, porque tem hábitos que levam você para longe de Deus, e esses hábitos não devem ser valorizados, devem ser retirados, amém? Por fim, meus irmãos, um estilo de vida, uma vida feliz, requer ou envolve valorizar a bênção de Deus, a bênção do Altíssimo, a bênção na linguagem do Antigo Testamento do Eterno, Ele é como a árvore plantada à margem do rio, dá o seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo o que faz. E prospera por quê? Porque está diante de Deus, está diante da palavra. Então essa prosperidade divina não significa que todas as coisas acontecerão como nós queremos, e que nada sairá do nosso controle, nada sai do controle de Deus, mas do nosso sai bastante. Muitas vezes o controle, a gente não vai ter o controle de tudo, mas Deus está
governando. Então nós estamos falando aqui do descansar debaixo do poder de Deus. Estou descansando, Ele está fazendo. Estamos falando sobre fugir daquela ilusão da confiança no próprio braço ou capacidade. Tanta gente diz, eu vou fazer no ano que vem, eu estou fazendo agora porque eu sou inteligente, eu sou capaz, eu tenho boas ideias. Mas não é isso que o texto está falando. O Salmo está nos falando aqui de um relacionamento com Deus. Ao contrário da bênção que repousa sobre o justo, o verso 4 e 5 nos disse, o mesmo não acontece com os perversos. Isso significa que nem todo mundo está debaixo da bênção do Altíssimo. Não acontece com os perversos. O texto é claro. Eles são como a palha levada pelo vento, serão condenados quando vier o juízo, os pecadores não terão lugar entre os justos. Olha só, então o quadro revela uma falta de consistência na vida de gente que está longe de Deus, são como a palha levada pelo vento. Então o quadro revela falta de segurança, serão condenados quando vier o juízo. O texto está falando de inconsistência na vida, de falta de segurança. E o texto termina mostrando a importância da gente valorizar o Altíssimo, as coisas de Deus, a palavra de Deus. Você não vai ser abençoado se você não fizer isso em 2022. Não tem outro caminho. Verso 6, olha só. O último verso diz, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. A NVI diz, pois o Senhor aprova o caminho do justo. Você está diante de Deus, está sob a supervisão divina, o poder divino, o poder do Espírito de Deus. O justo é isso. Então, o caminho dos justos é guardado por Deus, e ele é totalmente diferente do caminho do perverso. O Salmo quer mostrar e faz essa diferenciação. Por isso, viver debaixo da boa mão de Deus é a melhor coisa que eu posso fazer, mesmo que eu não entenda tudo. Talvez está terminando o ano, não está entendendo tudo, mas Deus sabe de tudo. Amém, irmãos? Eu não sei tanta coisa, mas Deus sabe. Eu estou vendo uma parte, Deus está vendo tudo. Por isso é importante valorizar a bênção de Deus. Tanta gente valoriza os homens, valoriza os poderosos, mas valorizar o Altíssimo, a bênção do Altíssimo, nada pode ser comparado com isso. E aí eu vou caminhando bem, que eu estou debaixo da bênção do Altíssimo. Então uma vida feliz requer escolhas sábias, hábitos saudáveis. Então avalie a sua caminhada, a sua jornada, e envolve valorizar a bênção de Deus. Porque o Provérbios diz, a bênção do eterno é que enriquece e não traz dor alguma. É a bênção de Deus, e isso faz diferença. Viver debaixo da bênção de Deus, isso é ser feliz, segundo esse salmo. Que Deus nos abençoe, que abençoe você hoje e abençoe você no ano que se aproxima. Amém, irmãos? Deus nos abençoe.